E aí, galera, tô de volta aqui para falar do líder do Campeonato Brasileiro, do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E é muito legal para mim falar do Botafogo, porque eu vou lembrar desse cara que tá aparecendo nessa foto aqui, meu pai, meu saudoso pai, Luiz Noriega. Por quê? Vou dar uma contextualizada para vocês aqui e trazer do passado para o presente o que significa essa liderança do Botafogo para quem curte o futebol brasileiro, para quem curte a história do futebol brasileiro. Porque eu falei do meu pai que está naquela foto ali, nos tempos de TV Cultura, entrevistando Wilsinho Fittipaldi. Porque eu me lembro muito bem de um jogo que ele narrou, um Botafogo 2, Palmeiras 2, pelo Campeonato Brasileiro de 72. E naquele jogo tinha a dupla Fischer e Ferretti. Sabe quando uma coisa bate na sua cabeça e fica o som dessas palavras? Fischer e Ferretti. Eu nunca mais esqueci. Inclusive tem gol da dupla, tem gol marcado numa tabela da dupla do Fischer com o Ferretti nesse jogo que terminou empatado por 2-2. Mas aquilo me marcou ao ponto de eu pedir para o meu pai comprar um time de futebol de botão do Botafogo. Naquela época o time de futebol de botão era um redondinho assim, mais alto, e você colava o rosto dos jogadores. E eu queria ter no meu ataque daquele time de futebol de botão o Fischer e o Ferretti, pelo som dessas palavras. Fischer, Lobo Fischer, argentino, campeão argentino em 1968 com o São Lourenço, primeiro time na época do profissionalismo na Argentina a ser campeão invicto. Ele estava nesse time que era dirigido pelo grande Elba de Pádua Lima, o Tim. Olha, treinadores brasileiros, prestem atenção nisso, nesse contexto histórico. Em 67, o Independiente tinha sido campeão argentino com Oswaldo Brandão como treinador. Melhor aproveitamento da história do futebol argentino, mais de 86%. Em 68, o São Lourenço é campeão com Elba de Pádua Lima, o Tim, como treinador. Nesse grupo estava o Fischer, que depois veio jogar no Botafogo, El Lobo Fischer, e o Ferretti, Fernando Ferretti, de uma família de jogadores de futebol. Tem o Tuca Ferretti, treinador lá no México. O Fernando Ferretti, ele nem era um titular absoluto, mas ele entrava muito, era uma espécie de talismã do Botafogo. Entrava, fazia gols importantes, e aquilo ficou na minha memória, ficou na minha memória afetiva. A dupla Fischer e Ferretti, na voz do meu querido pai, Luiz Noriega. O Botafogo, gente, é muito importante para a história do futebol brasileiro. Eu sou de uma geração que, quando a gente ia ao cinema, tinha o Canal 100. A gente assistia aqueles filmes maravilhosos, com aquela musiquinha... A gente não tinha muito acesso, os jogos não passavam toda hora. E era maravilhoso ver aquelas imagens, o uniforme do Botafogo, com um detalhe que também me marcou muito. As meias cinzas, aquela camisa listrada maravilhosa, shorts negros ou pretos, que você escolhe a forma que você quer usar, e aquelas meias cinzas, de grandes jogadores. Quarentinha, aliás, tem um livro maravilhoso, O Artilheiro que Não Sorria, do Quarentinha, se você quiser ler, vale muito a pena. Mas falo isso porque é importante demais para o Botafogo, dessa minha memória afetiva com Fischer e Ferretti, está de volta. Talvez o Botafogo não seja campeão brasileiro, hoje ele é líder do Campeonato Brasileiro. E muitas vezes a gente tem que deixar a objetividade de lado para reconhecer a história, reconhecer o momento. O torcedor do Botafogo tem que curtir esse momento. O Botafogo ficou muito tempo alijado das manchetes, afastado dos holofotes, e agora está de volta. É o líder do Campeonato Brasileiro com muita justiça, jogando muito bem. Atropelou o Corinthians, fez 3, poderia ter feito muito mais. Deixou o Luxemburgo atordoado, que ele deu uma entrevista patética depois do jogo. Não sabia muito bem o que ele estava falando, ou talvez não tivesse muito o que falar. Então é ótimo que o Botafogo e o botafoguense curtam muito isso. Aliás, torcedor do Botafogo, só 22 mil pessoas no Engenhão, pô, capacidade para 45, 46, o time líder do campeonato, tem que lotar o Engenhão, gente. É uma nova história, é um novo momento. E o momento precisa ser curtido. Não se sabe o que vai acontecer, o campeonato é difícil, há times mais fortes que o Botafogo, mas festejar esse momento, esse ressurgimento, renascimento do Botafogo, com uma nova ideia de se fazer futebol, é muito legal. O Botafogo tem histórias maravilhosas. Eu pude conhecer o Roberto Porto, um jornalista histórico, pai do meu amigo Rob Porto. Entrevistei ele, contou muito das superstições do Botafogo. Carlito Rocha, Biriba, Manequinho, aquela história de as nuvens cobrindo o Cristo, os caras assopravam lá de baixo para ver se as nuvens saíam, porque com nuvem em volta do Cristo o Botafogo não ganhava. Cortina amarrada na sede de General Severiano. São maravilhosas as histórias do Botafogo. Mestre Armando Nogueira dizia que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E o que está acontecendo com o Botafogo hoje é essa liderança,
diria nesse momento incontestável, com bom futebol, com bons resultados, com esse projeto andando. Por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, puxando pela minha memória afetiva, falando do meu saudoso pai e lembrando aqui dessa homenagem que eu faço a Fischer e Ferretti, essa dupla que não sai da minha cabeça e marcou muito a minha infância nos jogos de futebol de botão de um garoto de 5, 6 anos, tá bom? Parabéns, botafoguenses, e ó, olho aberto, cabeça fria, né? Pegando uma coisa do Abel Ferreira do Palmeiras, o Corinthians precisa de cabeça fria agora, porque a situação está muito complicada. Tchau, bom fim de semana para vocês.